Miqueias capítulo 3. Desculpa, versículo 6, capítulo 6. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Na nossa versão comumente usada, um pouco diferente, diz assim: e ele declarou ao homem o que é bom, o que é e que é que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, nós colocamos como título desta mensagem, nessa noite, o que o Senhor pede de mim? Uma interrogação. O que o Senhor pede de mim? E é comum nesta noite, nós os cristãos, diferente das pessoas não cristãs, as pessoas não cristãs essa noite vão fazer as suas promessas, vão fazer os seus muitos pedidos de ano novo aí, ou prognóstico de ano novo para que 2024 seja diferente. Então vamos fazer uma análise. E nós os cristãos devemos ter em mente nesta virada de ano, nessa troca de ano, a seguinte coisa: o que Deus espera de mim em 2024? E aí eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. Quando nós olhamos para 2023, nós temos que nos perguntar hoje: o que Deus quer que eu faça diferente em 2024? O que nós fizemos em 2023 que nós precisamos mudar para 2024 como cristãos, como membros dessa igreja, como servos do Senhor? O que nós precisamos? Eu acho que é isso que nós devemos nos concentrar. E quando nós olhamos para esse texto de Miqueias capítulo 6, nós vemos que ele fala de algo que está na Bíblia toda. A Bíblia toda fala da vontade de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala da vontade de Deus. E o profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo, ele revelou qual a forma, ou a forma muito simples de obter essa resposta, que é agradar a Deus, ou seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E então, dentro deste texto que nós vemos, deste versículo que nós vemos, podemos ver a vontade de Deus em 3 áreas da nossa vida que nós precisamos então refletir e precisamos olhar para este ano e ver se realmente nós cumprimos isso, e se não cumprimos, ou se cumprimos, que façamos 2024 melhoras nessas áreas, ou façamos aquilo que não fizemos este ano. Então, o profeta Miqueias, ele diz, a primeira coisa ali no versículo 6, 8, ele diz: Deus declarou o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. A primeira coisa que Miqueias fala, que Deus pede do seu povo aqui e dos seus filhos, que pratiquem a justiça. Meus irmãos, saber o que é justo não adianta se ele não for praticado. Saber o que é justo, todo mundo sabe o que é justiça, o que é certo e o que é errado. Este não é o problema. O problema é praticar, é colocar em ação a justiça. E nós devemos exercitar isso na nossa luta pelo bem do próximo. Quando nós então, como igreja, olhamos para a nossa vida, e como crentes individualmente, nós precisamos então exercitar a justiça pelo bem do próximo e cumprir o que diz a palavra de Deus. Eu te convido para abrir as escrituras em Tiago capítulo 4. Olha o que Tiago fala sobre a justiça. Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então Tiago diz: conhecer a justiça, mas não praticar em bem do próximo, é pecado. Então, todas as vezes que nós não praticamos o bem para o nosso próximo, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. É nosso dever como cristãos ser justos pelo bem do próximo. Então, se alguém está precisando da nossa ajuda, nós devemos, como cristãos, estender a mão e ajudá-los, porque isso é um dever do cristão. E Deus não se alegra com a injustiça. Eu acho que essa palavra justiça e injustiça
ela fez parte da nossa vida esse ano de 2023 no nosso país. Vimos tantas coisas injustas e lutamos e brigamos e falamos o tempo todo da justiça que não está sendo feita. Deus, ele odeia a injustiça. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios. Vamos ler, eu te convido a ler 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo diz isso a partir do verso 6. Paulo diz assim: não se alegra com o amor, né? Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, naquilo que é o amor cristão, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, não se alegra com a injustiça. Então nós, como cristãos, não podemos fazer uma virada de ano, uma virada de página da nossa vida, sem que essas coisas sejam praticadas, sem que nós exerçamos de fato a justiça. Nós não podemos nunca se alegrar com a injustiça, nunca podemos nos contentar com algo ruim que esteja acontecendo com alguém de forma injusta. Esse era um sentimento, inclusive, que Jesus combatia com os judeus, porque eles se alegravam quando o samaritano ou quando os seus inimigos eles não iam bem, quando aconteceu alguma coisa com eles. E Jesus combateu, mostrando que este não é um sentimento que deve perpetuar na nossa vida, que não deve estar conosco. Por quê? E passa-se o tempo, meus irmãos, o povo de Deus tem carregado essas coisas da velha vida. Lembra? Nós lemos essa noite Paulo falando da nova vida, Pedro falando da nova vida. A nossa nova vida, nós não trazemos essas amarras ruins do homem do passado. Quando nós então estamos em Cristo, nós nos alegramos com a justiça, e nós não pregamos só uma das facetas do caráter de Deus, que é comum nos crentes pregarem. Deus é amor, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Deus não se alegra com a injustiça por causa do amor. E nós vemos hoje muitos pregando: não, Deus é amor, Deus ama o tempo todo, Ele não liga do que acontece na terra dos pecados, Deus não vai condenar ninguém. Isso é balela, isso é conversa fiada. Isso é tirar uma das facetas de Deus, que é a sua justiça. E nós não temos que ter vergonha de pregar que Deus é justiça, porque de fato Ele é justiça. Só que a justiça de Deus não é como a nossa justiça, manchada pelo pecado. A nossa justiça visa sempre o bem a nós. A justiça de Deus é a justiça plena, que Deus requer de cada um de nós. O que Deus quer é que nós não sejamos justos para nos agradar, mas sejamos justos para que o nome do Senhor seja glorificado na vida do outro também. E o profeta continua então dizendo: Deus pede de ti que pratique a justiça e ames a misericórdia. E amar a misericórdia, meus irmãos, nós não podemos exercer em nossa vida justiça se nós não formos misericordiosos. Se a gente agir com justiça sem misericórdia, beiramos ou nos vamos nos equivaler aos tiranos, que aplicam justiça, mas não têm misericórdia. O escritor, o sábio escritor, escrevendo à igreja, aos judeus lá em Eclesiastes, olha o que ele escreve. Ele escreve que nós não devemos ser nem demasiado justos, tá? Ele vai dizer lá, nem demasiado santos, mas nem demasiado justos. Por quê? A justiça aplicada com muito rigor, sem misericórdia, ela é prejudicial. Ela traz somente um desejo de aplicar uma sentença em alguém. E nós, cristãos, não fomos chamados para isso. Nós precisamos entrar nesse novo ano com amor, com justiça e com misericórdia, para que o nome do Senhor seja glorificado. E é interessante que muitos pedem por misericórdia, mas eles são severos em cobrar justiça dos outros. Não foi isso que aconteceu lá com aquele personagem de Lucas capítulo 7, em que ele devia uma quantia insomável, uma quantia enorme para o credor, e ele foi preso. E aí ele pediu clemência, pediu misericórdia, falou: olha, me perdoa, eu vou pagar tal. E então esse credor teve misericórdia com ele e libertou. E ao sair do cárcere, indo para sua casa, o que ele se depara?
com uma outra pessoa que devia para ele um valor bem abaixo do que ele devia, mas irrisório. E o que ele fez? Mandou que os guardas prendessem aquele rapaz que devia e só tirasse da cadeia quando lhe pagasse. Quando o credor ficou sabendo disso, o credor então foi lá e falou: mas eu não te perdoei, eu não perdoei a sua dívida que era imensa e que você me devia, eu não tive misericórdia com você, por que você não teve misericórdia do outro? Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes cobramos justiça dos outros, ou pedimos misericórdia a nós, mas somos muito severos com os outros, e nós precisamos agir com misericórdia para com os outros. Então, Paulo diz que com as mesmas misericórdias que ele foi consolado, ele iria consolar outros também, está lá em 1 Coríntios. Então nós devemos usar isso. Como é que o Senhor agiu na minha vida? Como é que Deus usou os seus instrumentos para com a minha vida? Com misericórdia. O que eu vou dar aos outros? Misericórdia. Eu vou agir com misericórdia para com eles. A misericórdia, meus irmãos, é colocar-se no lugar do outro. Quando eu não me coloco no lugar do outro, eu só quero justiça. Eu não vou agir nunca com misericórdia. A palavra misericórdia, que vem do grego miserocardia, literalmente é colocar o miserável no coração, cardia. Então é você pegar o miserável, aquele que está precisando de ajuda, aquele que é passível de graça, e colocá-lo no seu coração, amá-lo, fazer de tudo para que ele se levante e caminhe. Então nós precisamos colocar o outro no nosso coração, e nós teremos grandes desafios na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, nessa cidade e na nossa vida, aqui ou em outro lugar. Até o dia que Jesus vier nos buscar, nós teremos uma caminhada a seguir, e muitas vezes nós vamos lidar com essas situações, e nós precisamos então colocar as pessoas no nosso coração. Nós não podemos nos alegrar com a justiça, não podemos deixar de ser justo com essas pessoas, e não podemos também deixar de ser misericordiosos com elas, porque essa é a vontade de Deus. O que Deus pede de nós? Jejuns, orações intermináveis, frequência na igreja, vida extremamente de santidade. Claro, santidade Deus pede, mas o que Deus está pedindo a nós, através do profeta Miqueias, é: pratique justiça, seja misericordioso. E quem faz isso é uma pessoa que vive em santidade, uma pessoa que está separada para algo, porque nós temos noção de santidade totalmente diferente daquilo que as Escrituras nos apresentam. Santos são aqueles que estão separados para um propósito. E qual o propósito? Fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós pratiquemos a justiça, que nós venhamos a agir com misericórdia. Mas ainda o Senhor diz através do profeta, ainda mais uma coisa, de que Ele não só pratica justiça, não só na misericórdia, mas também ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente com o seu Deus. E quando nós falamos de andar em humildade com Deus, nós temos que ter em mente que, além de praticar a justiça, além de amar a misericórdia, nós precisamos ensinar e precisamos andar em humildade diante do nosso Deus. Não adianta a gente praticar a justiça, não adianta fazer melhorias ou dizer coisas boas para as pessoas, ou ser bom com as outras pessoas. Não adianta a gente ser misericordiosos com o próximo para se mostrar melhor do que eles. Não adianta. Se a gente quiser praticar a justiça para dizer que é melhor do que os outros, e fazer misericórdia para se mostrar melhor do que os outros, dizer: nossa, como eu sou justo, eu fui justo com aquela pessoa, sou uma pessoa justa, eu estou honrado da minha justiça, eu sou muito misericordioso, eu faço boas coisas para as pessoas, as minhas ações são ações de misericórdia. Você está querendo ser melhor do que os outros, e está querendo se colocar acima dos outros. Isso não é humildade, isso não é agir com humildade diante de Deus. Nós precisamos então olhar para Jesus e entender o que é andar em humildade diante de Deus. Filipenses diz isso, que Cristo foi humilde, que Ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e se entregando à morte, e morte de cruz.
Ele foi humilde até o seu último dia de vida. O nosso maior exemplo foi humilde. Ele andou em humildade o tempo inteiro, lavando os pés dos discípulos, servindo os seus discípulos, atuando com justiça e com misericórdia para com aqueles que estavam necessitados. Jesus não veio para ser famoso. Jesus não buscou os holofotes do judaísmo. Jesus não se colocou como o suprassumo da sabedoria ou da inteligência daquela época. Ele sempre fez a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, às vezes, estava contra as ações dos homens, que mostravam-se, como os fariseus faziam, as suas orações em praça pública, ou seus rostos, ainda com as marcas do período de jejum. Jesus disse: não, não é isso. Vocês não devem imitar eles. Quando vocês fazerem as coisas, façam-nas na sua casa, para não mostrar aos outros, porque isso não é o papel do cristão. O cristão não tem que mostrar aquilo que ele faz no seu particular, no seu secreto com Deus. Agir com misericórdia, agir com humildade, melhor dizendo, é realmente ser como Jesus foi. A humildade, ela não briga por elevação. Ser humilde é fugir dos holofotes, é fugir das câmeras, é fugir da atenção das pessoas. Os irmãos devem bem lembrar, quando Jesus estava realizando sinais e milagres, muitas vezes estava no meio da multidão, e diz o texto que Jesus se retirava da multidão e ia ficar sozinho. Ele poderia estar no meio da multidão ali e dizer: eu que fiz milagres, eu sou mesmo o Messias. Ele se isolava, saía do meio da multidão, porque o humilde, ele não busca exaltação. O humilde, ele cumpre aquilo que o próprio Cristo falou, quando Lucas narrou, dizendo que os humildes serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Meus irmãos, nós precisamos ser humildes diante do nosso Deus, e ser humilde é aceitar se rebaixar para o outro, é aceitar se rebaixar por amor ao outro, é aceitar servir o outro, é aceitar lavar os pés do seu irmão, é aceitar realmente abrir mão dos seus direitos por causa do outro. Nós, como cristãos desta igreja, meus irmãos, nós temos que entrar em 2024 com a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para nós? Para nós, povo dele, que nós sejamos pessoas justas, que nós sejamos pessoas misericordiosas, e que nós sejamos crentes humildes diante do nosso Deus. Fazendo isso, nós estaremos fazendo a vontade do nosso Deus. E as demais coisas, Deus acrescentará em nossa vida. Deus suprirá o que nós precisamos como igreja para continuar o legado do nosso Senhor, que é anunciar o reino de Deus. Amém. Oremos.